Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Bruno, e se você gosta de programação, tecnologia e quer evoluir como desenvolvedor, esse é o lugar certo. Hoje eu quero compartilhar uma experiência que mudou completamente a forma como eu estudo programação. E talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei. Durante um bom tempo eu estudava conforme a necessidade. Precisava estudar alguma coisa para terminar um projeto ou até mesmo para iniciar um projeto, eu ia lá e estudava. Só que eu comecei a perceber uma coisa. Eu queria estudar orientação a objetos, padrões de projeto, ter um código mais organizado e até mesmo estudar arquitetura. Mas, às vezes, eu ainda demorava muito para resolver problemas simples de lógica. Foi aí que a ficha caiu. Eu estava tentando construir uma casa, iniciando pelo telhado. Eu queria aprender assuntos avançados sem ter fortalecido a base. Isso não significava que eu não sabia programar. Significava simplesmente que eu tinha identificado uma lacuna que eu precisava corrigir. Então eu tomei uma decisão de voltar alguns passos. E, sinceramente, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Agora eu vou contar para vocês o método que eu comecei a utilizar. Muitos cursos que eu fiz na internet, eles ensinam a sintaxe da linguagem. E não que isso não seja importante, de fato é importante você aprender a utilizar a linguagem de programação, até porque ela é uma ferramenta. Mas aprender a pensar como um programador, veja o quanto isso é valioso, o quanto isso é importante. Ao invés de ficar assistindo mais cursos, ou até mesmo procurando exercícios na internet aleatório de PHP, eu resolvi utilizar o ChatGPT como uma ferramenta de estudo, mas não do jeito que muitas pessoas utilizam. Bom, basicamente eu pedia para o chat criar um exercício em PHP utilizando arrays e estrutura de repetição, por exemplo, e não pedia a solução desse exercício. Aí eu passava um tempo tentando resolver da forma que eu conseguia. Então, depois de passar um tempo ali resolvendo aquele exercício, eu enviava essa solução para o chat e pedia para ele fazer uma avaliação, observando os pontos onde que eu errei, o que que poderia ser melhorado e se existia uma forma mais limpa de resolver. E depois disso eu pedi o próximo exercício, e o próximo, e o próximo, e quando eu já estava confortável com aquele tipo de exercício, eu pedi para ele subir um pouco o nível de dificuldade do exercício e fui repetindo esse processo. E foi assim que eu comecei a perceber a minha lógica evoluindo. Na minha opinião, a inteligência artificial ela pode acelerar muito o aprendizado, mas ela também pode atrasar. Isso depende muito de como você utiliza. Se você pedir a resposta antes mesmo de tentar resolver, você não está treinando o seu cérebro para resolver um problema simples de lógica. Agora, se você tenta sozinho, você quebra a cabeça, erra bastante, e aí então você pede uma correção daquele exercício, aí vira praticamente um professor particular que está disponível o tempo todo. É exatamente assim que eu tenho utilizado, tem melhorado e muito a minha base na programação. Bom, agora eu vou mostrar exatamente como eu faço. Vou pedir para o chat GPT criar um exercício e vamos resolver juntos e depois no final eu vou pedir para ele fazer uma correção desse exercício. Ok, então já estou aqui no ChatGPT e este é o prompt que eu criei para iniciar essa trilha de aprendizado ou apenas para a prática mesmo, reforçar a base do conhecimento, não somente da linguagem de programação, mas também da, da lógica de programação em si. Então, você pode copiar esse prompt ou adaptar conforme o que você quer praticar, o que você quer melhorar, enfim. Só pausar o vídeo e copiar. Aqui eu já digitei, ignore os erros de escrita. Eu vou enviar aqui esse prompt. Então aqui ele fala que esse formato funciona muito bem para evoluir. Ele passa algumas instruções ali. E aí ele fala que vai ser um instrutor e vai fazer o code review dessa trilha de aprendizado. Aí ele fala que em cada exercício ele vai avaliar tudo isso daqui. Aí, mais uma vez você pode ir conversando com ele, adaptando da forma que ficar melhor. Aqui eu estou apenas apresentando a forma que eu utilizo. Eu já tenho a minha trilha, já se adaptou com, com a minha evolução, digamos assim. Conforme eu fui evoluindo, foi ficando personalizado, fui pedindo para subir o nível quando eu sentia que já estava bem fixado aquele conhecimento. Isso não é decorar sintaxe, é você entender o padrão para resolver um algoritmo. E aí você pode também, mais uma vez, adaptar conforme a sua necessidade. Aqui ele fala o primeiro exercício. Ó. Vamos ler aqui. Uma loja concede desconto dependendo do valor da compra.
As regras são: se o valor da compra for maior ou igual a R$ 500, o cliente recebe 20% de desconto. Caso contrário, recebe 10% de desconto. Aí ele fala aqui, ó, seu programa deve criar uma variável com o valor da compra, verificar qual desconto deve ser aplicado, calcular o valor do desconto, calcular o valor final da compra, exibir algo semelhante a... E aqui ele dá uma demonstração de como deve ser a saída desse programa. Aí tem as regras aqui, ó, utilizar apenas if else, operadores matemáticos, o echo, para apresentar na tela, variáveis, não utilize funções, arrays, switch, match ou laços. Então tem aqui as regras que ele passou e o desafio extra aqui opcional, se você quiser fazer, exibir uma mensagem diferente para cada caso. Parabéns, você ganhou o desconto máximo, continue comprando para ganhar um desconto maior. Aí, quando terminar o exercício, é só enviar aqui para ele. Então vamos lá. Agora que você já viu o exercício, eu vou deixar aqui de lado e vou abrir no VS Code para ir resolvendo conforme que foi pedido. Bom, então agora eu deixei o exercício aqui no monitor da direita e aqui no monitor da esquerda eu vou iniciar um algoritmo para resolver esse exercício. Então vamos lá. Primeiramente ele fala que se o valor da compra for maior ou igual a 500, o cliente vai receber um desconto. Então precisamos criar uma variável que vai receber o valor da compra. Aqui no PHP a gente cria uma variável assim, aqui valor compra é igual. No exercício ali, no exemplo, ele colocou 650. Então esse é o valor que eu vou colocar aqui, iniciando a variável. Para aplicar o desconto, eu poderia criar aqui um switch. Mas como na regra ele determinou que ainda não é a hora, ou ainda não deve utilizar switch, eu vou criar um if else mesmo para resolver. Então vamos lá. Vou fazer aqui, se, no caso if, o valor da compra for maior, uma observação aqui, ele falou que se for maior ou igual a R$ 500, né, R$ 500, aí vai dar o desconto de 20%. Então vou colocar se for maior ou igual a... Eu poderia colocar o valor direto aqui, R$ 500, mas eu acho que o ideal seria criar uma segunda variável para armazenar esse limite, né? O limite para ganhar os 20% de desconto. Então vou colocar aqui limite desconto 500. Então esse aqui é o limite de desconto. Então criei uma variável para armazenar o limite do desconto. E ao invés de colocar o valor fixo, eu coloco limite desconto. Se for maior ou igual, ele vai retornar. Então deixa eu ver como foi o exemplo de saída, o que tem de informação. Tem o valor original da compra, tem o desconto aplicado, o valor do desconto e o valor final. Então, o ideal seria eu criar o valor, aqui o desconto aplicado, né? Então, valor desconto igual a 0 inicialmente, porque não foi aplicado nenhum desconto ainda. E eu vou colocar aqui valor final. Também vou iniciar com 0. E aí tem aqui a regra, né? Então, se o valor da compra for maior ou igual ao limite de desconto, a gente vai aplicar aqui. Então, valor desconto é igual, aí eu vou colocar aqui 20% de desconto, né? Então, se for maior ou igual a 500. Então, valor compra vezes 0,20, que é igual a 20%. Então, nesse caso aqui, eu estou multiplicando o valor da compra por 0,20, que vai ser o valor do desconto aplicado. E aí ele fala, caso contrário, o cliente vai receber 10% de desconto. Então, aqui no else, eu vou colocar assim, valor desconto é igual valor compra vezes 0,10. Então, aqui é o valor de 10% de desconto. E aí eu vou fazer... E aqui em seguida, após ter o valor já do desconto, eu vou conseguir ter o valor final. Que daí o valor final é... Valor final é igual ao valor da compra menos valor desconto. Agora eu já tenho o valor do desconto.
Temos o valor final. Eu preciso agora do percentual de desconto, né? Mas como que eu vou exibir isso para o cliente, para ele saber quanto que ele ganha de desconto? Bom, eu pensei em uma forma aqui. Não sei se é a mais correta, mas vamos lá. Vou colocar aqui. Desconto máximo é igual a 0,20. E aqui, desconto normal, que é o desconto que é aplicado para todos, 0,10. Bom, agora que já temos esse algoritmo pronto, agora precisamos exibir isso na tela, né? Eu vou usar o eco aqui, então. Eco. Como ele falou, né? A regra era que utilizasse o eco para exibir o resultado. Então, a primeira coisa que ele fala é o valor da compra, né? E aí, eu vou usar aqui. Eco. Vou colocar aqui. O valor da compra. Eu vou colocar aqui o símbolo da moeda do real. Em seguida, aqui tem um ponto importante. Ele está usando ali o ponto, então ele não está usando nenhuma formatação para a moeda do real. Eu vou apenas seguir o que ele passou ali, mas eu poderia usar um number format para formatar aqui no padrão moeda do real brasileiro, mas eu vou utilizar o mesmo formato que ele usou ali. Inclusive está sem espaço aqui, eu vou deixar colado também. Então vou colocar aqui, né, valor compra. Só que daí está usando o float, né? Então vou colocar aqui assim, aqui também. Ó, já apareceu aqui o valor da compra. Eu vou colocar aqui agora um ponto PHP. Só para dar uma quebra de linha. Vou pro próximo. Eco. Qual que é o percentual de desconto? No caso ali ele apresenta 20%. Eu vou colocar assim, ó. A gente não sabe qual desconto, né? Eu teria que fazer o que? Um if de novo para fazer o cálculo da porcentagem utilizada? Não. Então eu faria aqui um cálculo. Então eu faria aqui um if else para chegar no desconto aplicado? Não. Eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada desconto aplicado é igual a 0. E aí, se for esse aqui, então desconto aplicado é igual a 0,20. Mas, se não entrar no if, vai entrar no else e o desconto aplicado é igual a 0,10. Tá? Aí, prontinho. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque eu vou fazer um cálculo aqui dentro. Então, desconto aplicado vezes 100. E eu vou colocar, ou apenas colocar aqui um símbolo de porcentagem. Ok, então ele tem ali o desconto aplicado. Eu vou colocar só aqui na frente. Perdão. Eu vou colocar aqui na frente só desconto. Deixa eu ver como que tá. Ah, tá, tem 2 espaços. Beleza. Executei. Beleza, é isso mesmo. Então já apresento aqui o desconto aplicado. O valor agora do desconto. Então, vou colocar aqui. Eco. Valor do desconto. 2 pontos. Deixa eu ver, acho que só tem um espaço aqui mesmo. E aqui eu vou colocar de novo aqui uma quebra de linha. Beleza. E aqui eu vou colocar o valor do desconto. Aí é no mesmo formato que eu coloquei o valor da compra. Valor desconto. Como vai ter o valor final, já vou colocar aqui um ponto. Uma quebra de linha. Perfeito. Já apresentou aqui o desconto e agora vou exibir o valor final. Então, eco valor final, 2 pontos. Vou concatenar agora com valor final. E vamos executar. Beleza. Aqui ele já mostrou o valor da compra. O desconto, inclusive, o valor está certinho. E aí agora o que a gente faz? A gente vai copiar isso daqui. Vou copiar essa solução. E vou abrir o chat novamente e enviar para ele essa solução. Ok, de volta aqui no ChatGPT. Agora eu vou colar a solução aqui dentro. Igual a gente resolveu. E vou enviar.
Vamos ver qual que é a resposta dele. Bom, e aí agora vem a avaliação. E ele falou que muito bom para o primeiro exercício, seu código está correto e segue uma boa linha de raciocínio. Avaliação, aí lógica que ele deu uma nota de 10 de 10. Você verificou corretamente o limite do desconto, calculou o desconto, calculou o valor final, exibiu as informações corretamente, a lógica está perfeita. Aí aqui a organização ele deu uma nota 9 de 10. Aí ele falou: gostei de você criar variáveis para cada responsabilidade, né? Criei as variáveis aqui. Isso deixa o código mais. Isso deixa o código fácil de entender. O que eu melhoraria? Evitar números mágicos. Aqui, né? Eu coloquei esse número aqui para fazer o cálculo da porcentagem. Quem lê o código precisa descobrir sozinho que representam porcentagens. Uma alternativa seria desconto máximo e desconto padrão. Ok, boa observação dele. Aí depois utilizar o desconto aqui, né? E assim, se a regra mudar para 25%, você altera apenas uma variável. E aí teve repetição de código, eu repeti o código. Aí ele fala que, enfim, são refinamentos que eu posso fazer aqui, né? Enfim. E assim vai. E aí você pede um novo. Ó, ele deu aqui a nota. Beleza? E aí já vem o segundo exercício, ó. Aprovação do aluno. Agora vamos aumentar um pouco a complexidade, mas ainda usando apenas if e else. E aí vem um novo exercício para você resolver. Aí você vai ajustando os erros que ele apontou, as melhorias e vai resolvendo os próximos exercícios. Sempre leia com atenção o enunciado do exercício e após escrever toda a sintaxe ali, desenvolver todo o algoritmo para resolver, é interessante que você passe revisando cada ponto do seu código para ver se está tudo certo. E assim você vai evoluindo na trilha de aprendizado. E agora eu quero deixar um desafio aqui para você. Nos próximos 30 dias, faça um exercício por dia. Se você tiver alguma dúvida e talvez queira fazer uma pesquisa na documentação da linguagem, bacana, legal, pode ser feito também. Não copie respostas. Tente resolver sozinho. Erre bastante e só depois peça uma correção. Tenho certeza de que no final desses 30 dias você vai perceber uma evolução enorme no seu raciocínio. E se você aceitar esse desafio, comente aqui embaixo desafio aceito. Assim eu vou saber que você também está nessa jornada. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.